E aí, beleza? Cauê da Frontedu aqui. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial para falar de um tema que sempre foi muito importante, mas principalmente hoje em dia, com tudo que a pandemia trouxe e bagunçou no mercado de trabalho, ainda é mais importante. Vamos falar hoje sobre autogestão e o conjunto de habilidades e práticas e técnicas que são envolvidas nessa que é uma das competências, vou chamar assim, mais buscadas no mercado de trabalho atualmente. Fica com a gente, roda a vinheta. Muito bem. Então, hoje, já deu spoiler lá no começo, a gente está com uma convidada super especial aqui, a Letícia. Letícia é uma das minhas sócias na Movidaria, que é a marca que incentiva e investe na Frontedu. Ela tem uma baita experiência, vai contar melhor para vocês aqui, dentro do mundo do desenvolvimento de pessoas, trabalhou em várias empresas grandes e desenvolveu muitas workshops, muitas oficinas, programas, enfim, entre outras coisas, para desenvolver desde habilidades de liderança a hard skills, aí, competências técnicas. Melhor ela se apresentar do que eu. Letícia, seja muito bem-vinda e muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, sempre uma introdução muito gentil. Eu tenho sempre dificuldade de me apresentar, mas eu acho que o que dá para dizer que é realista o suficiente é que nessas estradas que a gente tem percorrido, eu passei por momentos diferentes, assim, já fui gestora, já fui colaboradora, já fui middle management, já fui autônoma, já, né, a gente está em educação corporativa, já vai fazer quase 10 anos, e em todas as funções, sem exceção, a autogestão sempre foi um tema valorizado e que fez diferença nos meus resultados e na minha vida. Então, acho que isso sempre houve em comum dentro desta trajetória, sendo que eu estivesse em posição de gestão ou não. Acho que isso conta aqui na nossa conversa. Muito bom. Então, temos algumas perguntas, tenho aqui algumas perguntas para fazer para a Letícia, que ela vai contar para a gente. Ela é uma pessoa que tem essa habilidade, vou chamar assim, bem desenvolvida, eu acompanho isso de perto há alguns anos, por isso que eu chamei ela aqui, não à toa. E aí, Lê, a primeira pergunta para você nesse sentido é: se hoje é tão importante, sempre foi, mas qual é o papel da autogestão, né, na vida de um profissional na atualidade? Quanto isso faz diferença ou não hoje em dia, na sua opinião? Acho que você começou mencionando o cenário atual, então eu acho que hoje faz mais diferença do que na média, porque o trabalho remoto exige que você tenha um grau de autonomia e de controle das suas próprias tarefas e dos seus próprios resultados maior do que quando a gente tinha um esquema de proximidade que favorecia não só o comando e controle, mas um acompanhamento mais próximo da gestão direta. Então, hoje em dia, quando você fala em autogestão no trabalho à distância, você está falando de alguém que está conseguindo lidar melhor dentro do que é possível lidar melhor no cenário que não é ideal, também não é home office, mas no cenário atual que a gente está vivendo e ainda vai viver por algum tempo. Então, acho que hoje é uma habilidade mais impactante do que talvez até tenha sido nos últimos anos, embora eu acho que sempre tenha sido. As pessoas estão sempre procurando, e aí chamam de qualquer coisa, né? Chamam de protagonismo, chamam de engajamento, mas na verdade, muitas vezes, quando a gente investiga o tema, as pessoas estão falando de alguém que consegue se autogerir, consegue entender seus resultados, ser autônomo, se colocar num caminho e conseguir construir a sua própria jornada sem precisar que outras pessoas acompanhem com muita proximidade. Então, a gente acabou vendo isso por vários nomes, mas é a mesma definição. Respondi a sua pergunta? Respondeu a pergunta e você trouxe me fez pensar uma coisa e que para mim é o conceito de autogestão, assim, né? A autogestão, você falou, né? Putz, algumas pessoas entendem como protagonismo, outras como assumir a responsabilidade. Para mim tem a ver com assumir a responsa do que se propõe ou do que você critica ou do que você tem a fazer
E não é que você não precisa pedir ajuda, mas que você consiga executar aquelas tarefas e se autogerir, né, em gestão do tempo, compromisso, principalmente, né, responsabilidade, e conseguir entregar o que você precisa, sem precisar sempre ter uma validação ou uma avaliação de alguém. O que você acha? Uma boa definição? Acho que sim, acho que depende um pouco da função que você está desempenhando e dos interlocutores. É claro que a gente também, como você mencionou, não quer dizer que você não precise de nenhum acompanhamento, assim como não quer dizer que dentro de determinadas funções já não é esperado que você caminhe sozinho. Mas a ideia de um profissional que consiga se autogerir é ele, inclusive, ter esse discernimento, né? É ele entender que, assim, olha, eu acho que até aqui eu consigo fazer, talvez eu não tenho perspectiva estratégica do que a gente está fazendo para seguir a partir daqui, então isso eu vou investigar, mas ao mesmo tempo eu não vou parar de realizar a tarefa porque eu tenho um prazo para cumprir. Então é um pouco a coisa de eu sou parte da solução, eu não fico esperando o problema me paralisar. Eu acho que isso é provavelmente algo que diferencia o profissional autogerido da pessoa que é dependente de uma gestão direta, o que, de novo, acontece em alguns casos e faz todo sentido. A gente também não quer dizer que a gente está largando todo mundo para nadar na piscina sem boia, né? Mas é alguém que consegue entender esse cenário. E eu acho que visão de cenário, visão do todo, é uma habilidade que não só era recomendada pelo Fórum Econômico Mundial já 10 anos atrás, mas é algo que te ajuda em todas as fases da sua vida, né? Para você conseguir enxergar exatamente quais são as possíveis soluções que você não está vendo. Então, abre outras portas. Muito bom. Um pequeno parênteses aqui, a Lê trouxe o Fórum Econômico Mundial, falei disso em um outro vídeo, se você acompanha a gente já aqui nos outros conteúdos que a gente trabalhou, dá uma pesquisada lá no Google, FEM ou Fórum Econômico Mundial, eles sempre trazem anualmente quais são as habilidades mais importantes para você desenvolver. Então dá uma pesquisada lá se você ainda não conhece, é bem legal ficar sabendo. Lê, seguindo nessa linha, e a gente falou bastante desse comportamento autônomo, né? Então, e muita gente eu já ouvi aqui, provavelmente você também. Eu desejo muito ser autônomo, eu quero estar à frente, eu quero fazer, mas tem um lado B e um lado A e um lado B de ser autônomo, né? Tem a parte muito legal de autonomia, e tem aquela parte que deve dar um pouquinho de desespero, assim, né? De você ser totalmente autônomo. O que você tem a dizer para a gente sobre por experiência própria aí, do lado A e lado B, da autonomia? Eu acho que até, de novo, pensando no cenário atual, mas não só, eu acho que a parte mais interessante é você conseguir. Eu acho que é quase a parte egocêntrica, Cauê, é a coisa de você conseguir olhar para o projeto e falar, ok, isso aqui é algo que eu consegui, sei lá, criar, conceber, claro, sempre com a ajuda de outras pessoas, mas que você consegue ter um sentimento de autoria que é o lado A da autogestão, né? É a coisa de você sabe que foi o seu esforço e a sua dedicação que fez aquele negócio ficar em pé. Mas o lado B é exatamente muitas vezes você não ter tantas oportunidades de troca quanto você gostaria. Então, muitas vezes a gente acaba, como você está envolvido no projeto, envolvido no resultado, envolvido na sua concepção desse projeto, você acaba muitas vezes tendo poucas oportunidades de trazer outros olhares, de trazer seja uma inovação, seja um questionamento, seja um olhar mais diferente do seu para a questão. E isso dá solidão, isso dá aquele momento de, quando você está travado dentro do projeto, é solitário, porque você pensa, ok, eu vou ter que, sei lá, esperar que Morfeu me dê uma oportunidade de sonho à noite e eu acorde com uma nova ideia, porque é isso que eu tenho hoje. Acho que essa é a pior parte desse processo. Contribuindo com isso também, falando por experiência própria, assim, é muito satisfatório ter autonomia, né? Você cada vez mais se colocar à frente das responsabilidades que você tem que assumir e tal, e fazer e tal. Além dessa solidão que pode acontecer, isso é normal, não adianta tentar fugir, porque isso acontece, é só lidar com isso, né? E lembrar que tem outras pessoas para você trocar e compartilhar. Mas tem uma coisa que acontece, que é
a responsabilização, ela gera compromisso mesmo, né? Então, você se entregando aquela tarefa, sendo autônomo para realizar, você pode se sentir meio inseguro em tomar algumas decisões antes de ter tomado a primeira vez, né? Antes de tomar a decisão pela primeira vez, tudo parece muito difícil, parece que o mundo vai acabar. A Letícia fala bastante disso também nas nossas conversas de amigo aí, de sócios, né? O mundo vai acabar depois da decisão que você tomar? Se o mundo não for acabar, tome a decisão, porque pode dar coisas muito boas, podem acontecer coisas muito boas. E acho que aí eu vou até acrescentar uma coisa a essa linha, que é exatamente isso, assim, de isso não passa. Pode ser que uma decisão fique mais fácil, mas a próxima você vai ter o mesmo sentimento, porque nem sempre fica mais fácil tomar novas decisões, porque elas sempre estão calculando com outras coisas, a gente tem novas coisas na cesta. Mas está tudo bem, acho que isso é parte da graça, né? Então, acho que a questão é se acostumar com a coisa do parque de diversões, né? Com a adrenalina que isso traz e está tudo bem. Faz parte. E para irmos para os finalmente aqui, dicas bem práticas agora com Letícia, eu trago algumas também na sequência. Mas a gente falou sobre gestão de tempo, um pouco, prioridade, assumir responsabilidade. Então, tem algumas coisas que são mais técnicas, práticas, né, táticas, que eu gostaria que você contasse para a gente, coisas pessoais, particulares, assim, que você desenvolveu, que não necessariamente está em livro nenhum, mas que para você faz muito bem e te ajuda a executar o que precisa ser feito e ficar mentalmente bem, entendendo que você realizou o que você precisava. Conta aí para a gente, táticas, técnicas, ferramentas, pensamentos, reflexões. Estou pensando quais são as dicas de ouro, mas acho que eu vou começar daí. Não sei se tem dicas de ouro. Acho que a primeira dica é exatamente a gente experimentar coisas que tenham a ver com a gente, com o seu temperamento, com a sua realidade, com o seu humor. Então, por exemplo, na medida do possível, se você é uma pessoa que funciona melhor à noite, então alocar projetos que você vá fazer, sei lá, pensamento, desenvolvimento no período da tarde e da noite, e alocar amanhã para coisas mais burocráticas. Se você é uma pessoa que tem uma rotina mais difícil, tem bastante gente, inclusive, de novo, na pandemia, principalmente, morando com família, com filhos, que tem toda uma rotina dentro de casa, não adianta ignorá-la, porque ela vai acabar interferindo na sua rotina e vai te dar um sentimento de frustração. Então, eu acho que a primeira coisa cada ferramenta tem que ter a ver com a sua realidade e com você. Isso dito, tem algumas coisas que eu uso que são clássicas, por exemplo, depois que eu fiz um workshop muitos anos atrás com a Thaís Godinho, do Vida Organizada, que era na época sobre GTD, que ela é uma das facilitadoras do método, e ela foi a primeira pessoa que me falou daquela história das caixas de e-mail, porque eu era uma dessas pessoas que tinha 57 mil pastas de e-mail, uma por cliente, por exemplo. E ela foi a primeira pessoa que me contou que no GTD você tem uma sugestão de, sei lá, 2 ou 3 caixas, que assim, o que eu adaptei foi, eu tenho uma caixa que chama Em Andamento, eu tenho uma caixa que chama Arquivo, e eu tenho uma caixa que chama Ações Futuras. E quase todos os dias, a minha caixa de e-mail não passa de 5, 10 que estão na caixa, porque no fim do dia eu vou botando ela para esses lugares. E isso me dá uma certa paz na vida. Eu sempre acho que... E não me fez falta nenhuma ter 47 mil pastinhas. Para mim foi uma grande surpresa. Pelo contrário, acho muito mais fácil lidar com isso agora. A gente procura por termo. A mesma coisa com a agenda, que é outra dica de GTD, se eu não estou muito enganada, que em vez de você se rege pela sua agenda. Então, eu aprendi há bastante tempo a colocar blocos na minha agenda de quase tudo. Então, um bloco para pensar, bloco para fazer desenvolvimento, bloco para reunião. Eu tenho uma dica pessoal minha, toda segunda-feira de manhã eu coloco é como se fosse um resumo. Aqueles resumos que quando você vai sair de férias você entrega para alguém que você está fazendo. Naquele horário que é recorrente, é uma tarefa recorrente da minha agenda, tá tudo que eu estou fazendo. E aí eu vou atualizando por semana, que aí eu atualizo uma linha. Então, na segunda de manhã, eu olho aquilo e falo, tá, essas daqui são as minhas prioridades da semana, que é uma coisa que me ajuda bastante. E, finalmente,
eu não tenho grandes problemas em fazer pausas. Então, por exemplo, isso, assim, olha, eu vou programar que, sei lá, eu vou ao dentista 11 horas da manhã, porque é muito melhor do que 6 horas da tarde, porque 6 horas da tarde, quem foi ao dentista já sabe, né? Na verdade, você é atendido às 8, porque ninguém consegue se atender às 6, porque todo mundo vai nesse horário. Então, eu aprendi a fazer uma pausa e ir ao dentista às 11 da manhã e recuperar esse horário em algum outro momento, que eu acho que acaba sendo muito mais prático e me deixa menos nervosa do que tentar ficar emblocando coisas, e isso aproveita a flexibilidade que a gente deveria ter, e é um benefício da autogestão, e às vezes a gente não aproveita. Acho que são essas as coisas que, para mim, fazem diferença. Muito boas. Inclusive, vou trazer uma para complementar rapidamente, porque a Letícia, como uma pessoa muito programada, ela precisa sair daqui a 1 minuto dessa nossa conversa. Mas uma coisa que eu aprendi, inclusive, com a Letícia, trabalhando com a Letícia, existem coisas do presente que são muito importantes de estarem na agenda, as coisas programadas, mas podem acontecer os nossos queridos e previstos imprevistos. Então, é sempre interessante que você tenha uma visão, né, de futuro, minimamente de uma semana para frente, mesmo que seja muito hipotética, e deixe alguns blocos na sua agenda de pré-bloqueios para algumas coisas que podem acontecer, porque aí se acontece uma coisinha, o seu castelo lá de Lego, não sei se todo mundo conhece Lego, ele, né, porque já é meio coisa de velho, assim, ele não desmonta de uma vez, porque você tem uns espaços, uns bloquinhos para você se reorganizar. Então, essa é a minha dica. A Letícia trouxe dicas muito boas e que eu sigo quase todas também. GTD é super interessante. Agenda primordial, seja no Outlook ou no ferramenta que você usar, ou na parede, em post-it, alguma coisa. Mas que ajude a tirar as coisas que estão na sua cabeça e colocarem em algum lugar para você ver e ver o tamanho desse projeto, né, da complexidade que você tem para realizar, para, como uma pessoa que se autogere, né, faz a sua autogestão, saber se dá conta ou não, porque se você não der conta também, haja madrugadas e séries estocadas lá no Netflix. Letícia, muito obrigado pela sua contribuição aqui com a gente na Sempre às Frontier. ordens. Eu vou terminar a minha contribuição citando uma música que eu cito o tempo todo, e que toda vez, quando eu estou com participantes, tem alguém que vai lá, procura, me diz, e eu continuo esquecendo qual é, mas é uma música do Frejá, e que ele fala, na verdade ele está falando de dinheiro, e ele fala que você sempre lembre quem é dono de quem. E eu uso isso sempre com vários cenários, e para mim é isso, assim, lembra que é você que é dono da sua agenda, ela não é seu dono. Assim como das tarefas, assim como do resto. Então, isso faz com que você tenha mais flexibilidade e um olhar mais apreciativo para as coisas que você está fazendo. Não se sinta tão amarrado quando, por exemplo, esses imprevistos acontecem, porque eles vão acontecer. Isso é a única certeza que a gente tem, é que alguma coisa vai dar errado, que bom que vai ser essa e não uma pior. Então, sempre vai ser algo para ser olhado de um jeito apreciativo, vai ser mais fácil para você. Então, de novo, quem é dono de quem? E eu acho que isso ajuda bastante a gente a não só ter uma posição de autogestão, mas ficar mais tranquilo sobre as partes boas e as ruins que isso traz, porque tá tudo bem. Isso é algo que vai acontecer e vai só trazer benefícios. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Obrigado você. Quem é dono... compartilharem. Obrigado você. Isso aí. E quem é dono de quem? Agenda e dinheiro. Precisamos sempre lembrar disso, refletir. Quem é dono de quem? Gente, valeu. Lê, muito obrigado de novo por contribuir super com a gente aqui. Segue acompanhando a gente. Tem muito mais por aí, muito mais lá no nosso feed também, no Instagram, no LinkedIn. E até a próxima.